Olá, eu sou Marília de Abreu e hoje você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos abordar um tema que a gente tem uma proposta diferente do que normalmente as pessoas consideram. Foi uma pauta sugerida pelos nossos seguidores a respeito do que são os nossos familiares. Tá curioso? Então, veja a seguir. Dentro da religião, é aquela coisa, né? As pessoas elas vão pegando as palavras, os termos, elas vão, esses termos vão tendo uma evolução perante o passar dos anos, né? A aplicação que aquilo vai tendo, mas como desde o começo eu sempre falo para vocês, a minha perspectiva é mais xamânica e a minha perspectiva vem muito da minha experiência pessoal e não só daquilo que a gente aprende nos livros, daquilo que a gente aprende de modo geral. Quando a gente fala de familiares, né, existe, a gente está se referindo a seres que nos acompanham por vontade própria, tá? No sentido de serem auxiliares. E aí vem alguns conceitos que, assim, existe da tradição xamânica indígena o conceito de animal de poder, tá? Que nós também consideramos. Mas normalmente esses que a gente chama de animal de poder, eles seriam uma contraparte nossa em termos espirituais, que contém as características, digamos assim, psicológicas dos bichos, que eles estão sendo representados e que tem a função de complementar e de trazer esses aspectos desse animal para que a gente tenha uma força, para que a gente tenha um dom, uma capacidade a mais. Normalmente são as características que nos faltam, né? E aí existe na tradição da bruxaria europeia a ideia dos familiares, que assim, é a origem do termo, né? Existe uma palavra chamada famulus, né, que seria relacionada a uma espécie de servo, e aí incluiria não apenas animais, mas seres elementais, tipo gnomo, fada, os elfos domésticos do Harry Potter, enfim. Uma ideia também parecida com Tulpa, né, dos tibetanos, das formas de pensamento que são criadas pelos humanos no intuito de servir e prestar, de ter uma especialização. Né? Eles têm uma especialização, eles são criados com uma função e eles executam aquela função, eles não têm livre-arbítrio ou a possibilidade de fazer coisas diferentes daquilo que eles foram programados. Eu associo a ideia do familiar, pelo menos na minha vivência pessoal, como espíritos que nos acompanham. Eles têm, às vezes, uma função, teoricamente, né, de trazer alegria, de trazer a proteção, de trazer defesa, de ser os nossos instintos que, pela civilização, nós fomos perdendo. São seres semelhantes, pelo menos em tese, à ideia de alma gêmea, porque eles podem nos acompanhar por muitas vidas, né? E eles é uma afinidade, tá? Eu já tive alunas que tiveram uma relação muito interessante com um animal que ela já tinha sido caça, já tinha sido caçador, e que aí eles ficaram como houve um equilíbrio kármico, digamos assim, né? Eles começaram a ter uma harmonia, uma relação, né? E essa relação veio acompanhando essa moça como bruxa. E aí a gente fala, então, os animais domésticos, eles são, então, os familiares? Então, eu considero que
do mesmo jeito que você pode ter, uma pessoa gosta de plantas, né? Existem, inclusive, também familiares vegetais e familiares, a pessoa pode ter um familiar pedra, um familiar árvore, montanha. É um pouco diferente do que a gente pode considerar como sendo a ideia, né, de você ter, comprar, adotar um animal. Por quê? Porque existem algumas características. O familiar, assim como qualquer ser que tem uma conexão de alma com você, costuma ser anunciado em sonho, do mesmo jeito que almas gêmeas. Ele vem com uma função, ele tem. Essa função não é necessariamente não é uma obrigação, não é que você. As pessoas que têm uma perspectiva mais masculina pensam assim: ah, não, você está dominando o ser e obrigando ele a trabalhar para você. Não, ele é um amigo com formatos que ele escolha ter e que complementa as nossas capacidades, aquilo que a gente não tenha. É a escolha deles. É a escolha deles, eles se mostram, eles aparecem em sonhos, eles atuam de uma forma diferente. No meu caso, a minha experiência pessoal, eles retornam após a morte, eles voltam de novo no formato que eles escolherem, e a gente reconhece por algumas características que a gente percebe similares. Então são companheiros de alma, né? Então, da mesma forma como almas gêmeas, são parceiros, tá? Então, assim, aparecem em sonhos em situações de defesa, aparecem, percebem coisas, né? É aquele parceiro, aquele animal que, assim, percebe que você tá triste, percebe que você que tem uma energia diferente em você, quer brincar quando você está meio chateada para justamente mudar o seu ânimo. Ele participa, ele interfere, ele cuida, né? Ele não é um bichinho que você cuida. É diferente. Vocês, eu acho que já podem ter tido essa experiência de, por exemplo, vocês têm plantas, mas tem uma plantinha que parece que vocês gostam mais, uma árvore que vocês gostam mais. Você sente saudades da árvore, você sente saudades da companhia dela, você sente saudade de um lugar, né? Na tradição, tem gente que é apadrinhada, digamos assim, né? Por montanha, por estrela, por animal, por planta. A gente, quando a gente tem uma perspectiva animista, e a gente entende que, assim, ter alma e ter a capacidade, a mente que está presente em tudo, não é algo, como eu vou dizer assim, exclusivo do ser humano, né? E aí a gente percebe que a gente pode interagir, pode ter amizades, pode ter vínculos, né? E tem pessoas, né, que querem ser parceiros e estão com a gente e voltam e estão sempre junto e sabe, do mesmo jeito que você pode ter seres humanos que você sempre se encontra, e por isso que a gente chama de familiar, né? São aquela família de alma, seres que estão na mesma senda, né? Eu chamo dessa forma, né? Tem gente que fala, ah, mas você não pode usar o seu, sei lá, cachorrinho, gato, para finalidades mágicas. Eu falo assim, gente, quando você tem um ser que se dispõe, ele faz sem você nem precisar pedir. Né? Não é uma questão de. Não é uma submissão, não é uma subserviência, uma escravidão. A alma do bicho não está presa, né? Tanto que quando eles não querem fazer uma coisa, eles não fazem também. E, então não é assim, não é uma. Na bruxaria, pelo menos na perspectiva que eu adoto, a gente não tem essa coisa de o poder do ser superior dominando as formas inferiores de vida. Não, a gente não tem isso. Tá? A gente interage, a gente respeita, a gente ama, a gente recebe esse afeto. Esses seres, eles estão sempre
nos cercando, a gente não está sozinho, mesmo quando a gente não está acompanhado de gente, tem outros seres com a gente, então não é isso. Na história, né, as pessoas tiveram a leitura cristã, né, do que seriam esses nossos companheiros, que seriam possuídos por um demônio, que serviriam às bruxas, e aí fica assim, familiar para fazer o mal, então não, e espírito de poder, animal de poder seria uma coisa do bem e outra do mal. Vocês entendem que essa perspectiva está maculada com o olhar de uma religião, de uma cultura que nos denegria. Então, aliás, a palavra denegria também não pode usar. Que só via, nos taxavam de ruins e etc. Né? Então, não, não, não é essa perspectiva que eu tenho, pelo menos. E sim, eu pelo menos, na minha experiência pessoal, eu tenho assim, como eu defino. Existe um animal de poder? Existe uma energia que ela está no plano astral e que ela está agindo com você, né? Ela é uma energia praticamente sua, são as suas forças inconscientes que você personifica, que você vê como um animal. Pode ser que tenha mesmo essa energia do animal, como no caso dessa moça que existia. E eu acho que o familiar é aquele que te acompanha. Existe uma ligação, né? Um elo de afeto, de coisa que te acompanha para você se desenvolver e, aliás, ambos se desenvolverem. Existe também uma ideia, né, que também é meio difundida, que esses seres, né, principalmente porque os familiares normalmente vão ser, teoricamente, animais domésticos, eles se dispuseram já desde o início, porque eles poderiam ter permanecido selvagens, mas eles optaram por serem seres que ficassem meio que em volta do ser humano, né? E aí acabaram sendo adotados, acabaram sendo, participam, né, da nossa evolução, então eles têm vantagens de ter alimento e cuidados, né, mas eles estão abdicando de ter uma vida livre, enfim. E isso seria o que definiria a ideia do familiar, né, como sendo, dentre os seres, os animais, os espíritos que poderiam estar auxiliando, são aqueles que já, desde a origem, desde o começo, eles começaram a optar para estar mais ou menos rodeando o ser humano. E enquanto que talvez nesse conceito os animais de poder eles seriam normalmente representados por animais selvagens mesmo, né? Eu não gosto muito de definição, porque a gente vira e mexe e vê essas definições meio que sendo contestadas com alguma experiência concreta que algum dos nossos alunos, a gente vai tendo. Então, a minha experiência é essa, né? Eu sei, eles se comunicam, a gente pratica a comunicação interespécies. Aliás, eu recomendo, né, a leitura do livro da Sheila Valigora e Penelope Smith, que são escritoras que pesquisaram essa questão da comunicação entre espécies. A gente faz esse tipo de trabalho e, assim, é a experiência mesmo de você saber que aquilo realmente funciona, certo? Esse vídeo é um vídeo que eu estou fazendo por sugestão de nossos seguidores. Eu peço que vocês se inscrevam, aperte o sininho, façam algum comentário, mesmo que seja para gostar, não gostou, enfim, e que a gente vá crescendo. Se vocês puderem também compartilhar, então, se não for pedir demais, a gente também agradece.